dia, meu querido irmão, seja muito bem-vindo à nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. E eu quero convidar você a participar com a gente, com o coração aberto em ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero convidar você nesta manhã de domingo a aquietar o seu coração e ouvir a palavra de Deus. Neste momento, é aquela hora que você compartilha esse vídeo, que você curte, que você comenta. Mande para os seus amigos esse vídeo para que ele possa estar ouvindo conosco essa aula especial que nós teremos com o tema "E quando o sol não brilhar?". Dias difíceis temos passado, mas sabemos que Deus está cuidando de todos nós. Então hoje, uma mensagem de esperança para o seu coração. Quero convidar você agora a cantar conosco o hino número 11, Trindade Santíssima. E eu quero convidar você a ouvir este hino, ouvir através desse hino quem Deus é, do seu poder para com todos nós. Após isso, iremos ter nosso momento devocional desta manhã. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Bem, amados irmãos, hino muito lindo. Eu quero convidar você agora então para um momento devocional, que é esse tempo que nós preparamos o nosso coração para ouvir a Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu quero convidar você agora, neste momento, a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, apenas um verso, o verso 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Assim nos diz o texto da palavra de Deus: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O
texto da palavra de Deus aqui, texto inspirado, vai nos lembrar que Deus é aquele que está cuidando de nós, mesmo quando nós passamos por dificuldades e lutas. O mesmo Deus que permite a tribulação em nossa vida é o Deus que nos provê os recursos para que nós possamos suportar. Mesmo que no momento da dor, da crise, a gente acha que não tenhamos condições de superar ou de passar, ou parece muitas vezes a ideia de que é o fim do mundo aquilo que nós passamos. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus, o Supremo Pastor, Ele nos dá o escape necessário para vivermos na dimensão do Reino de Deus, para vivermos a vontade de Deus de forma plena, de forma perfeita, conforme Ele deseja para cada um de nós. Que nesta manhã de domingo você possa ter o seu coração acalmado pela palavra de Deus ao ouvir esse tema e quando o sol não brilhar. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo, colocando a sua vida diante de Deus para que Deus possa estar falando e abençoando todos nós. Amado e bondoso Deus, muito obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permitiu, mais um dia de vida, para estarmos diante do Senhor e ouvir a Tua palavra. Nós estamos indo diante da Tua palavra, estudar o texto bíblico e pedimos que Teu Espírito Santo, aquele que inspirou a Bíblia, que revelou a palavra de Deus, Ele possa iluminar nossa mente e coração para ouvir e aprender nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, abençoando cada irmão, que o Senhor acalme nossas inquietações para que possamos viver aquilo que o Senhor espera e aprender aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, papai. Amém. Que Deus abençoe você. Então vamos lá para o nosso estudo desta manhã. Bem, amados irmãos, estamos aqui então para estudar a palavra de Deus essa manhã. Eu quero convidar você, de fato, preparar seu coração para esse tema que nós vamos trabalhar nesta manhã. Esse tema que tem como objetivo principal acalmar o nosso coração e nos fazer perceber aquilo que Deus tem para cada um de nós esses dias tão difíceis. O tema que nós vamos tratar vai aparecer agora na sua tela. E quando o sol não brilhar. Quando nós falamos sobre esse tema e quando o sol não brilhar, nós temos no nosso coração a ideia, o objetivo de repensar seriamente sobre a fé cristã, diante de tudo aquilo que nós temos vivenciado nesses dias, de forma mundial, de forma no nosso país, de forma pessoal, nos ambientes que a gente convive. Olha só essa imagem. Quando nós olhamos para o nosso Brasil hoje, e até para o mundo de forma geral, o que nós encontramos? Violência, enfermidades, corrupções, um Brasil que está repartido em dois partidos e uma iminente guerra civil, como alguns preveem aí, né? Fome no Brasil, choros, muitas situações agravantes, e parece-nos que o sol não está brilhando nesses dias. Quando a gente olha para o horizonte, mundialmente, o horizonte de forma, no nosso Brasil, nos dá a impressão que tudo está cinza, um cinza degradê, que não há esperança, que não há nenhuma possibilidade de mudança, né? Muitas pessoas perderam a esperança de uma mudança, de forma geral, no nosso mundo, nas circunstâncias que a gente vive, né? Quando o sol não brilhar, uma das perguntas que surgem para mim e para você é essa daqui: quem pode nos ouvir? A gente começa a buscar em outros lugares uma satisfação, uma segurança que como cristão deveríamos ter em Deus. E isso é perfeitamente normal, tendo em vista as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O grande problema aqui é que começamos a nos render aos ídolos atuais. A gente começa a acreditar que simplesmente a oração, o joelho no chão, não é suficiente para que a gente possa ter uma mudança significativa da nossa vida. Inconscientemente, a gente começa a depositar em outros ídolos, em outras coisas, aquilo que só Deus pode fazer. Alguns exemplos que eu trago aqui. Primeiro, um ídolo político. A gente acredita que um candidato, que um partido, que uma pessoa, ela vai ser o salvador da pátria, ela vai ser aquele que vai mudar todas as coisas, e a história nos mostrou que isso não é verdade. Aliás, todos os movimentos políticos que adentraram a história com promessas de mudança, com críticas ao antigo governo, se tornaram piores depois de 20 anos. Isso é cíclico.
Ou seja, nós não podemos depositar no homem, em partidos, em ideologias, uma esperança que é falsa, uma esperança que não tem a sustentabilidade da verdade. O outro ídolo que nós nos rendemos é o ídolo do sucesso profissional. A gente acha que quando nós chegarmos no topo da nossa carreira, no topo daquilo que a gente quer, a gente vai ter a plena satisfação de vida, a gente vai ter tudo que a gente quer, e infelizmente a gente descobre que as coisas não são assim. O ídolo da relação perfeita, a gente começa a buscar em pessoas, num relacionamento, a satisfação para a nossa alma, como se esse relacionamento pudesse suprir todas as nossas carências. Mais uma vez, a gente se equivoca. O ídolo do armamento, que foi muito falado nos anos anteriores, achando que nós vamos ter a segurança se nós tivermos uma arma em casa que nos faça defender, porque o homem de bem, ele tem que se defender, ele tem que ter condição de se defender. E a gente esquece o que o salmista diz, que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha aquele que edifica, em bom trabalho o sentinela, o guarda. A gente começa a achar que é naquela arma que nós vamos ter segurança. E último, um ídolo de religiosidade mística, né? A gente começa a buscar uma denominação, uma igreja, uma espiritualidade mística que nos faça ter a impressão que tudo está bem, ou que nos livre de tudo aquilo que a gente acredita que possa prejudicar a nossa vida. Amados irmãos, existem muitos outros ídolos que nós encontramos em que nossa geração tem se rendido e se prostrado nesses dias, mas eu quis pontuar esses 5 porque, ao meu ver, são os principais que nós lutamos hoje. E o pior disso é que muitos sinceros cristãos têm se devotados a esses ídolos sem perceber a gravidade do que está acontecendo. Porque, no fundo, a gente acha que todas as relações são lícitas e viver esse tipo de relacionamento não significa um afastamento de Deus. As pessoas que estão vivendo prostradas a esses ídolos, se rendendo a essas práticas, a confiança em outras coisas que não é Deus, são pessoas que frequentam semanalmente as nossas igrejas, que participam das nossas transmissões online, são pessoas que professam a fé cristã e estão se devotando a esses deuses. E aqui nós encontramos um grande perigo, porque o que começa a acontecer aqui? O perigo de deixar de confiar em Deus como nosso Salvador e provedor de tudo que precisamos. Eu tenho dito isso, amados irmãos, e continuo batendo nessa tecla aqui, e a minha ideia aqui não é ser um antipolítico, mas, infelizmente, se você pegar as páginas de muitos cristãos dos Facebooks e fizer uma comparação, uma tabela das postagens da última semana, quantas delas tiveram cunho político, quantas delas foram piadas, quantas delas foram informações e quantas foram a respeito de Jesus, de que Jesus tem poder para transformar uma nação, Jesus tem poder para transformar o homem. Faça esse exercício de forma muito honesta na sua casa e veja o que você está compartilhando com muito mais afinco, com muito mais dedicação, com muito mais achar que isto é importante. Nós deixamos de confiar em Deus como nosso Salvador e provedor de tudo que precisamos. Segundo, esses ídolos nos tornam piores do que somos, pois toda a nossa busca acaba em frustração e dúvidas. As pessoas se devotam a esses deuses, mas quanto mais se devotam, mais frustradas ficam, mais decepcionadas ficam. E aliás, há um escritor, eu não me lembro quem é aqui, então não vou citar a fonte, mas só a ideia da sua frase, que ele diz que os ídolos comem vivos os seus adoradores. A gente se prostra a esses deuses que no fundo estão nos tornando piores do que nós já somos, né? E o que iremos fazer hoje aqui então para que você possa entender o objetivo desta aula, desse pó dominical aqui, nesta manhã de domingo tão abençoado? 2 coisas que nós temos por objetivo: mostrar a centralidade em Deus e a relação mais profunda com o nosso Deus. Centralidade em Deus, seremos convidados a perceber que somente Deus é suficiente para tudo que precisamos. Mais uma vez eu vou bater na tecla: Deus é tudo aquilo que nós precisamos. E a nossa confiança primária, nosso amor, a nossa devoção primária, a nossa dedicação primária tem que estar no Deus que nos salvou naquela cruz. Segundo, seremos convidados a descobrir na oração um instrumento prático de consolo e refrigério.
A oração tem um poder sobrenatural que Deus nos dá para nos aproximarmos dele na confiança que ele é capaz de consolar o nosso coração em refrigério. Muitas pessoas hoje, amados irmãos, isso daqui não é uma crítica à área das ciências humanas, aos psicólogos, psicanalistas, porque tenho amigos que eu indico para algumas pessoas, sim, mas muitas vezes nós estamos deixando de acreditar que a palavra e a oração podem mudar o ser humano, e a gente acha que a única forma de achar sentido para a vida é diante de um psicólogo, de um psicanalista. E a gente põe um discurso que cada um na sua área, mas nós, a geração atual, deixamos de acreditar no poder da oração e da palavra de Deus. E isso é trágico, porque nós vamos chegar a alguns momentos da nossa vida em que nós não teremos mais respostas, e é nesse ponto que a gente se perde, Então, para falar sobre isso nesta manhã e trabalhar esse conceito com vocês aqui, eu quero trabalhar o capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Nós vamos trabalhar esse texto para que nós possamos entender como Deus tem controle de todas as coisas, o convite que nós temos de Deus para estar em oração, buscando a sua vontade, buscando o seu querer. Antes de falar sobre o texto, eu quero fazer um breve contexto histórico para você aqui hoje, né? Nós precisamos lembrar de Israel, até o povo escolhido como uma nação muito forte, e essa nação passa por um processo de monarquia através do rei Saul, rei Davi e rei Salomão. Esse processo é um processo em que o reino permanece unido, mas com a morte do rei Salomão, o reino de Israel se divide em dois reinos: o reino norte, que é conhecido como Israel, e o reino sul, que é conhecido como Judá. Esses dois reinos, depois que acaba ali a monarquia de Salomão, você vai perceber que esses dois reinos se desviam do Senhor. Começam a seguir outros deuses, outras práticas, e fazer coisas que é abominável ao Senhor. E Deus traz o juízo, Deus traz a correção ao seu povo, fazendo com que eles percebessem o que estavam fazendo. O reino norte é o primeiro reino que vai desaparecer completamente do mapa, vai se tornar um lugar com várias nações, uma coisa misturada ali. E interessante que, se você olhar os reis que governaram Israel, o reino norte, todos, sem exceção, todos eles se desviaram do caminho do Senhor. Então, Deus vai usar como instrumento o Império Assírio, que vai adentrar e vai, através de Tiglat-Pileser, ele vai destruir completamente o reino norte e tomar o poder ali. Da mesma forma, o reino sul, você encontra uma sucessão de reis que fizeram o que era bom e outros que se desviaram do caminho de Deus. Você encontra no livro de Reis e Crônicas, você encontra várias vezes um rei subir a palavra de Deus, esse rei reinou e fez o que era reto ao Senhor. O próximo rei desviou dos caminhos dos seus pais, desviou dos caminhos de Deus. Então, Deus traz juízo também sobre Judá, levantando então o Império Babilônico, que vai adentrar, vai queimar as portas, vai destruir os muros e vai levar em 3 etapas cativos à Babilônia. Aonde Abacuque está localizado? Abacuque está localizado no Reino Sul, e ele é pré-exílio babilônico. Ele é um profeta que ele vive dentro desse contexto de uma preparação para esse episódio trágico que aconteceria na vida da sua nação. Para que você possa entender melhor o ministério de Abacuque, ele tem ali, após a morte do rei Josias, né, em 609 a.C., e ele vive, porque Josias é o último rei de Judá que se devota ao Senhor e busca ao Senhor. Os seus sucessores vão entrar para um declínio moral muito forte, que é o rei Joacás e o rei Joaquim. E aí então, no ano 597, você vai encontrar então o exílio babilônico acontecendo de forma... É nesse momento de declínio moral, onde as pessoas se desviaram de Deus, onde a injustiça prevalecia, onde as pessoas acreditavam que outras coisas poderiam dar segurança, assim como nós estamos vivendo hoje, é nesse contexto que o profeta Abacuque ele desenvolve o seu ministério. Deixa eu passar rapidamente aqui então um panorama do livro para que você venha entender, para que a gente possa ter uma base para chegar então no capítulo 3, que é o nosso objeto hoje aqui de estudo aqui, ok? Vamos lá então, amados. Primeiro, Abacuque questiona a justiça divina. Quando você lê o capítulo 1 de Abacuque, dos versos 1
até o verso 4, você vai encontrar o quê? Abacuque questionando por que Deus não faz alguma coisa, tendo em vista o declínio que estava na cidade, a injustiça, a prática da idolatria, tantas coisas acontecendo. O profeta se coloca diante de Deus para dizer: Deus, intervenha na história, porque nós precisamos que o Senhor intervenha na história. Quando você olha o capítulo 1, verso 5 até o verso 11, Deus fará justiça por meio dos babilônicos. Deus diz: eu vou adentrar, eu vou fazer justiça, mas o meu meio de fazer justiça será usando a Babilônia. Deus fala e deixa claro que o império babilônico que viria levar cativo seria a vara de correção que Deus estaria usando contra o seu povo. Então aqui, deixa eu fazer um adendo aqui para você, que muitas vezes endemoniza outras nações, outras pessoas, mas muitas vezes as situações que nós enfrentamos, inclusive essa pandemia que nós estamos vivenciando ainda hoje, né? Muitas vezes nós temos que ter a consciência que isso tudo que nós estamos enfrentando não é a vara de correção do Senhor, porque chega alguns momentos que Deus olha para a situação do homem, a depravação moral, o coração voltado para outros, ídolos para outros Deus, e muitas vezes o seu próprio povo se desviando dos seus caminhos. Então Deus sim, Deus traz e trata com o seu povo, mas Deus faz isso para salvar o seu povo, para que o seu povo não se perca. Então Abacuque, nos versos 12 e 17, se questiona sobre a forma. Abacuque, ele quer que Deus trabalhe, ele quer que Deus faça algo sobre a nação, que Deus intervenha, mas ele fica talvez indignado porque Deus está usando Babilônia, porque a Babilônia, naquele contexto, era uma nação profundamente cruel, violenta, era um povo que não servia a Deus, um povo ímpio. Então Abacuque não compreende porque Deus vai tratar com o seu povo usando um povo pior do que o povo de Deus. E aí começa então um diálogo muito interessante que você vai encontrar então no capítulo 2. Olha só que nós encontramos os versos 1 ao 5. Abacuque espera a resposta divina. Olha só que interessante, eu estou abrindo aqui para que a gente já possa acompanhar algumas coisas interessantes. Olha o que ele fala no verso 2. Ele diz o seguinte, antes olha só o que fala no verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele faz uma queixa, como o Senhor, no capítulo 1, como o Senhor vai usar a Babilônia. Então ele se assenta e espera que Deus fale. Aí no verso 2, Deus pede para que ele registre a próxima geração que vai vir. Olha só, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que eu possa ler até quem passa, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, a ideia é que ele escrevesse o que Deus estava revelando para que a próxima geração, para que aqueles que passassem pelo cativeiro babilônico se lembrassem do motivo porque eles estavam ali. Ou seja, o livro de Abacuque também é importante que você vê que é um livro de diálogos entre o profeta e Deus. No verso 3, Jesus diz que virá em breve tempo, ou seja, o castigo, a vara de correção estará para vir, é o que ele fala no verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. O verso 4, Deus fala que o fiel será preservado da destruição. Preste bem atenção. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, aquele que crê em Deus, que se permanece fiel em Deus, ele vive pela fé dele, mesmo quando tudo está em desastre, em ruínas. E aqui é interessante porque quando nós enfrentamos as lutas e dificuldades, quando nós enfrentamos pandemias, violências, a Bíblia deixa bem claro que o justo viverá pela sua fé. Isso não significa que nós somos imunes à dor, ao sofrimento. Significa sim que Deus está preservando os seus, mesmo no meio da crise. E isso nos gera confiança em saber que Deus está cuidando de nós, mesmo quando nós enfrentamos as mais diversas crises que nós enfrentamos. E o verso 5, então, o descaso pegaria todos de surpresa. É só o que ele fala, o verso 5. Assim como o vinho enganoso, também pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte.
e não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Ou seja, as pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. As pessoas acham que viver essas práticas que estão vivendo todos os dias é algo normal. Não, Deus não se importa. Então eu vou defender política, eu vou defender as minhas opiniões, eu vou defender o amor livre, o amor que de Deus que aceita tudo. Eu vou fazer negócios escuros, eu vou passar o meu irmão para trás, eu vou mentir na minha empresa, eu vou mentir para o meu filho e eu vou continuar servindo a Deus porque Deus não se importa com isso. Isso não é relevante. As pessoas estão se afundando e não percebendo que o fim virá. E quando vir, nós perecemos todos pegos de surpresa. Aí dos versos 5, do 6 até o 20, aliás, Deus diz aqui que Babilônia seria destruída. E aqui, de forma muito sátira, Deus ele apresenta 5 ais, ou seja, um lamento ia acontecer naquele dia. Então, dos versos 6 ao 8, ele vai falar sobre a violência, dos versos 9 ao 11 sobre a ganância, dos versos 12 ao 14 sobre a opressão, dos versos 15 ao 17 sobre a crueldade, e dos versos 18 até o 20, ele vai falar sobre a idolatria dos babilônicos e deixar bem claro que tudo isso iria acabar. Ou seja, o que ele está mostrando para Abacuque, Deus está no centro de todas as coisas. Olha só o que fala o verso 14. Pois a terra já dá conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, aqui Deus está mostrando a Abacuque que vai corrigir o seu povo usando a Babilônia, mas no tempo oportuno a Babilônia também seria corrigida, seria castigada por conta da sua violência, da ganância, da opressão que eles viveram, da crueldade e da sua própria idolatria. A mesma vara de correção seria corrigida por Deus depois também. Deus trabalharia e mudaria também o Império Babilônico nesse sentido. Então, o que nós encontramos aqui, amados irmãos, de uma forma muito abençoadora, é um chamado ao culto. Nós encontramos, então, chegamos no capítulo 3, quando Deus chama ao culto, quando Deus convoca o seu povo à mudança, e aí então o profeta Abacuque, ao perceber o que está acontecendo na história, olhar para as nuvens cinzas e perceber que apesar delas, Deus está trabalhando, Deus não está passivo, Deus não está sentado no trono, não se importando com o seu povo. Aliás, Deus está vendo tudo que está acontecendo e Deus trabalha, Deus corrige. E aí então o profeta Abacuque, ao olhar para esse cenário, onde ele vê a crise iminente que vai acontecer, a crise que vai chegar aqui à nação, mas e o meio pelo qual essa crise vai chegar não é um meio simplista, é um meio profundamente cruel e doloroso. Talvez a palavra cruel seja um pouco forte aqui, mas é um meio pelo qual o sofrimento virá, existirá a dor, existirá consequências. E como homem, como profeta, Abacuque tem medo, tem insegurança, mas quando ele olha para a realidade, para a verdadeira história que está acontecendo, porque a história que Abacuque está vendo, da crueldade, da injustiça e da palavra de Deus que os babilônicos viriam, não é a verdadeira história. A verdadeira história é que um Deus soberano está cuidando de todas as coisas da nossa vida e está conduzindo tudo, a nossa história daqueles que são salvos, a um bom termo. Ou seja, quando eu olho para a realidade da nossa nação, para o nosso mundo de forma geral hoje, o que está acontecendo não é a verdadeira história. Quando eu olho para a política, essa não é a verdadeira história. Quando eu olho para as pandemias, não é a verdadeira história. A verdadeira história é que Deus está sobre todas as coisas cuidando e preservando a vida daqueles que são seus e convidando eu e você ao arrependimento e à entrega total a esse Deus que pode todas as coisas da nossa vida. Assim, nós começamos então Abacuque capítulo 3. Nós encontramos um homem que sai do desespero para a paz no capítulo 3. Esse homem que estava indignado, desesperado, os 2 primeiros capítulos. Agora esse homem então, ele passa para a paz, da tristeza para a alegria, da angústia para o entusiasmo com a vida. E olha o que fala o verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, que nós encontramos aqui no capítulo 3, é uma oração. É Abacuque se rendendo a Deus através da oração,
dessa oração que é expressa em forma de cântico. Ou seja, você percebe esse relacionamento na confiança plena de Deus e que a oração é o instrumento que Deus nos dá para uma mudança de vida. E assim eu quero então propor para vocês o que acontece ao longo dessa oração de Abacuque nesta manhã aqui de domingo. Primeira coisa que nós encontramos aqui, um caminho de mudança. Olha o que fala o verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Olha só que interessante isso aqui, amado irmão. Ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Ou seja, ele tem ouvido aquilo que Deus tem falado. Então ele entende que essa oração é um meio pelo qual Deus está falando e que ele precisa conversar com Deus. Ele fala, e me sinto alarmado. Ou seja, Abacuque é um homem sincero. Ele é sincero em dizer, Deus, eu estou com medo do que está acontecendo. Deus, eu me sinto angustiado pelo que está acontecendo. Nós não somos fortes para aguentar tudo que acontece. A gente tem medo. E Abacuque, quando se aproxima de Deus, ele é sincero em dizer, Deus, eu estou ouvindo as tuas palavras e meu coração se sente alarmado. Qual é a promessa que ele faz? Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, ele demonstra confiança, sabendo que quando Deus restaurar o seu povo, quando Deus trazer de volta, reacender a chama da obra de Deus, ele demonstra que ele confia plenamente nisso, que ele confia plenamente no cuidado de Deus sobre a sua vida. Então ele termina o seu texto dizendo, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aqui nós encontramos uma declaração na forma de clamor. Abacuque tem medo. Abacuque se sente alarmado, preocupado, porque ele sabe que a vinda da Babilônia para corrigir o povo de Deus, Judá, não vai ser algo fácil. Haverá dor, haverá morte, haverá sofrimento, e isso deixa seu coração profundamente angustiado com tudo o que está acontecendo. Mas ele bota sua confiança em Deus, dizendo, Deus, aviva a tua obra. Ele é, ao mesmo tempo, sincero em demonstrar o seu medo, mas pede a confiança. E ele fala, no decorrer dos anos, faze conhecida a tua ira. Faze conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te da misericórdia. Sabe que uma das coisas muito interessantes desse texto é que, ao mesmo tempo que Deus de fato irá operar, que Deus de fato irá fazer, também é muito honesto e sincero em pedir, Deus, em tudo que o Senhor vai fazer, lembra-te da tua misericórdia. Porque Abacuque sabia que Deus era um Deus misericordioso para com o seu povo. Era um Deus que se estendia com graça, com misericórdia ao povo que muitas vezes negava a verdade do nosso Senhor. Uma segunda coisa que nós encontramos nessa oração em forma de cântico, a primeira coisa é um caminho de mudança. Ele sabe que a mudança é necessária, mas essa mudança é uma mudança que muitas vezes será dolorida. Uma segunda coisa, um reconhecimento dos feitos de Deus. Olha que fala, ele vai dos versos 3 ao verso 15, falar de todas as coisas que Deus fez ao longo da história. Ele vai lembrar o que Deus estava fazendo ao longo da história até aquele momento. Ele vai então dizer no verso 3, Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Verso 5. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Aqui mostrando que Deus, de fato, permite essas situações para corrigir o seu povo. Verso 6. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações,
esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abalam, os caminhos de Deus são eternos. Continuamos aqui. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Está lembrando coisas da história aqui. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Ele continua. Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a sua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. Ele continua o verso 11. O sol e a lua param das suas moradas, ao resplendor da luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças os pés às nações. Tu sais para salvamento do seu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se, como se estivessem para degolar o pobre às ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aqui, amados, esses versos que nós encontramos aqui em Abacuque, eles estão retraduzindo ou pensando em toda uma história até aquele momento, desde a escravidão do Egito até a Terra Prometida. O que Abacuque faz aqui é uma releitura da realidade. Ele olha para o passado e percebe como Deus trabalhou ao longo da história na vida do seu povo, desde a escravidão do Egito até o momento em que eles vão entrar na Terra Prometida. E ele vai mostrando o que Deus faz, a soberania, o poder, a glória, Deus operando de forma positiva, Deus trabalhando na transformação, Deus trabalhando, mudando as pessoas, mudando cada ambiente que está acontecendo ali. Se você fosse resumir esses versos, você pode resumir da seguinte maneira: Abacuque está apresentando um Deus de glória, um Deus de poder, um Deus de autoridade e um Deus de cuidado. E é interessante você notar aqui uma coisa muito importante. Será que eu e você hoje, quando olha para a história e tudo aquilo que Deus fez, de onde Deus nos tirou, como Deus preservou a nossa vida, nós temos a consciência de que Deus é um Deus de glória, poder, autoridade e cuidado na nossa vida? Por que a gente deixou de confiar em Deus ao longo da caminhada? Por que a gente está depositando nossas fichas em homens, em ideologias, e deixando de acreditar que Deus de fato é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos? Porque nós deixamos de acreditar que a oração pelos nossos governantes é uma oração válida. Infelizmente, a Bíblia nos orienta a orar pelas nossas autoridades, mas infelizmente os cristãos deixaram de orar, porque sabe por que eles não oram por seus políticos? Porque ele fala, não adianta, eu vou orar para algo que não vai mudar. Nós estamos deixando de confiar que Deus tem soberania, que Deus tem poder para mudar. Aliás, eu olho para o texto de Paulo, no capítulo 1 de Romanos, que ele fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz que ele não se envergonha de falar do Evangelho, de transmitir o Evangelho. Mas hoje muitos cristãos, prestem bem atenção, têm vergonha de falar do Evangelho. Eles têm cuidado no que falam, porque eles têm medo do Evangelho se tornar, porque eles olham para o Evangelho transformador como se fosse mais uma religião, mais uma placa de denominação hoje, e eles têm dúvida que aquele Evangelho, que falar sobre Jesus, que pregar Jesus, pode mudar o pecador. Por que eu e você, por que a geração de cristãos hoje perdeu a confiança plena em Deus? Porque a gente perdeu a confiança ao longo da caminhada de que a oração tem poder para mudar a realidade.
quando nós oramos segundo a boa vontade de Deus, quando nós buscamos os valores e princípios de Deus na nossa vida, porque a gente acredita que nada vai mudar na política quando nós orarmos. Nós precisamos repensar, nós precisamos reavaliar aquilo que nós estamos depositando a nossa fé. A gente acha que um partido político, a gente acha que uma ideologia política vai mudar a realidade da nossa nação, do nosso município, mas se esquece que nós deveríamos depositar tudo aquilo que nós confiamos no Deus soberano. E não adianta professarmos que cremos em Deus, se na prática nós estamos depositando em outros deuses a nossa confiança. Quando Abacuque relê esses versos 3 ao 15, está pensando no Deus que tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. E ele mostra que esse Deus tem glória, poder, autoridade e cuidado para o seu povo. E porque eu e você hoje, ao olhar para a história, ao olhar para as páginas da Bíblia, nós deixamos de confiar que Deus tem poder e suficiência para mudar o homem, para nos mudar, para mudar a nossa família. Nós precisamos repensar seriamente em quem temos confiado. Nós precisamos repensar seriamente em quem temos devotado a nossa confiança. Nós estamos enfrentando dias em que o sol não está brilhando. Nós estamos enfrentando crises mundiais. E é nesse momento que nós deveríamos dobrar o joelho e clamar ao Senhor que pode mudar todas as coisas. Uma terceira coisa que nós encontramos, uma declaração de maturidade. E essa declaração de maturidade começa mostrando o temor a Deus. Olha só o que nós encontramos no verso 16, a parte A. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, meus joelhos me vacilaram. Ou seja, quando Abacuque escuta a voz de Deus, ele tem temor para com Deus. Ele tem temor, reconhecendo que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele reconhece quão pecador ele é, quão insuficiente ele é, quão falho ele é diante do Deus soberano. Amados irmãos, quantos de nós perdemos o temor de Deus? E nós encontramos algumas pessoas querendo ser pós-modernos, contextualizados, e falam assim, Jesus é o cara, mas toma cuidado porque essa pós-modernidade está transformando o Deus num Deus passivo, que não é o Deus escrito nas Sagradas Escrituras. A gente deveria ter medo de se aproximar de Deus, diante da santidade e diante do nosso pecado, mas a gente começa a achar Senhor na verdade, e a gente se aproxima de Deus como se fosse mais um deusinho, que tem que ouvir as nossas orações, que tem que fazer a nossa vontade se prevalecer sempre. Isso está errado, isso não é bíblico. Quando você vê Abacuque orando, Abacuque aqui orando, ele chega diante de Deus mostrando maturidade, porque ele chega com temor diante de Deus. Diante de Deus ele sabe que ele está diante do soberano, do Senhor sobre todas as coisas, e ali ele não tem condição nenhuma de ficar exigindo para Deus, ele simplesmente se prostra. Uma outra coisa que nós vemos é a submissão. Olha o que fala a parte B desse mesmo verso. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Gente, ele reconhece que a tribulação virá e ele não está questionando os meios de Deus mais. Ele se submete a dizer, em silêncio eu vou esperar a dificuldade. Em silêncio eu vou esperar o dia da angústia. E esse povo que virá contra a gente eu vou aguardar, porque eu entendo que Deus está cuidando de tudo. Sabe o que é submissão? É a gente ter medo da dificuldade, a gente ter angústias, mas confiar que nada está fugindo do controle de Deus. É muito fácil nós falarmos hoje, amados, que confiamos em Deus. É muito fácil falarmos que Deus é o nosso tudo. Mas é na hora que as coisas dão errado, é na hora que a dificuldade vem no seu lar, que você entende se as suas palavras são meras palavras ou se são de fato declarações do seu coração. Muitas vezes os nossos lábios estão falando e profetizando e declarando coisas que o nosso coração não condiz. Muitas vezes nós falamos que confiamos em Deus, mas na crise nós reclamamos, ficamos ajoelhados e não conseguimos compreender que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando as coisas dão errado.
Nós precisamos amadurecer nesse sentido. Uma terceira coisa, você encontra a entrega, olha só o que fala o verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele continua no verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amados irmãos, você encontra aqui uma declaração de maturidade, uma declaração de alguém que se entregou completamente a Deus. Deus, não saiu como eu esperava, mas eu entrego a Ti, confiante que só o Senhor tem poder para cuidar da minha vida, para cuidar da minha história. E por último, descanso. Olha o que ele fala no verso 19. Senhor, Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e faz andar altaneiramente ao mestre de canto para os instrumentos de corda. Ou seja, ele descansa sua alma em Deus, sabendo, Deus age o que houver. A minha alma estará segura, a minha alma estará preservada, a minha alma estará contigo no final de todas as coisas. Assim, amados irmãos, a oração de Abacuque em forma de canto, ele traz três lições fantásticas para as nossas vidas. Primeiro, um caminho de mudança. É necessário nós mudarmos muitos comportamentos nossos, e esse caminho de mudança passa por um reconhecimento dos feitos de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso. E terceiro, nós precisamos amadurecer como Abacuque amadurece, tendo o temor de Deus, se chegando com reverência diante de Deus, reconhecendo que Deus é soberano, descansando em Deus e confiando que apesar das situações, Deus é poderoso para nos guardar. Isso não significa que eu não vou ter medo, que eu não vou ter dúvidas, que eu não vou ter queixas. Mas a pessoa madura, ela se rende a Deus em meio a tudo isso. Para que nós possamos refletir e praticar nesta manhã de domingo. Primeiro, em momentos de dificuldades e dúvidas, quais são as atitudes que você tem tomado? Tem tentado cansativamente resolver ou orado ao Senhor? Você está tentando resolver seus problemas, tentando fazer pela sua força, ou você tem orado ao Senhor e buscado orientação a Deus de como fazer? Gente, a oração é importante. A oração é um meio de graça pelo qual o Senhor nos concedeu uma relação profunda com Ele. Nós não podemos negligenciar tão grande bênção que o Senhor nos dá. Quanto tempo você estaria disposto a esperar uma resposta de Deus? Quanto tempo você lutaria em oração, se colocaria em oração para ouvir a Deus? Você é aquele que ora hoje e quer que Deus responda? Ou você é aquele que realmente está disposto a investir tempo, a orar e a buscar a Deus para que as coisas aconteçam na sua história, mas esperando o tempo que Deus quer trazer resposta, que Deus quer trazer sua vontade para os nossos corações? Terceiro, você consegue observar em sua vida o cuidado de Deus? O que isso muda na maneira de buscar ao Senhor em oração? Você consegue perceber na sua própria história Deus agindo, Deus cuidando, Deus preservando? E como você se coloca diante de Deus em meio a tudo isso? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje. Quarto e último, a oração não muda a Deus. Ela nos muda, nos amadurece, nos alinha à vontade de Deus. O que abriria mão hoje para amadurecer em sua relação com Deus? Faz essa pergunta honesta. A oração, ela muda a gente. Abacuque vai diante de Deus com queixas, com indignação. Ele olha o que Deus vai fazer e ele questiona se era o caminho correto, mas chega um momento que esse processo de oração, ele abre mão da sua razão para confiar que Deus vai cuidar, independente das circunstâncias da sua vida, independente daquilo que vem a sua história, a sua vida como um todo. Assim, amados irmãos, eu fecho com uma frase de um xará meu aqui, Heber Campos Júnior, que fala o seguinte: a oração não é uma demonstração de poderzinho que convence a Deus, mas um reconhecimento da nossa pobreza de espírito e dependência de Deus. Você é convidado nesta manhã a resgatar na sua vida
a oração como instrumento onde nós nos colocamos no nosso lugar, reconhecemos que Ele é tudo na nossa vida, é capaz de mudar. Que nós possamos, assim como Abacuque, olhar a realidade que nós vivemos hoje, e em vez de reclamar, em vez de questionar, em vez de temer, a gente possa amadurecer confiados que Deus é poderoso para suster e que mesmo que tudo isso seja a correção de Deus, Ele estará cuidando da nossa vida e preservando a nossa vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Quero desejar que Deus esteja com você, abençoando neste domingo. Bem, amados irmãos, tempo abençoado que Deus nos deu, tempo de repensar nossa vida, repensar nossa história. E nesta manhã de domingo, eu agradeço a Deus pela sua vida, por ter participado com a gente aqui mais um domingo de manhã. E quando o sol não brilhar, que a gente possa confiar em Deus, na oração, depender de Deus e não se prostrar aos ídolos da sociedade atual, aos deuses políticos, aos deuses de uma relação perfeita, a nossa carreira simplesmente. Tudo isso é importante, gente. É importante que você saia daqui hoje lembrando que é importante que você tenha uma carreira bem-sucedida, que você tenha uma relação bem-sucedida, que você possa conseguir suas coisas. Deus não te proibiu disso. Mas o importante é que você tenha consciência que tudo isso só tem valor quando nós depositamos em Deus o maior valor da nossa vida e nossa confiança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar você que está vendo pelo nosso Facebook a estar curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com seus amigos. Se você não curtiu a nossa página no Facebook, faça isso agora. Curta a nossa página e coloque para seguir. Assim você vai ser avisado de todas as informações da igreja, as atividades que nós estamos fazendo agora neste mês de outubro. Se você está vendo pelo YouTube, não esquece de deixar um comentário, um feedback do que você achou do estudo. Compartilhe esse texto, esse estudo com seu amigo, curta esse vídeo e muito importante, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative a notificação, ative o sininho para que você seja informado sempre que surgir um novo vídeo. Nós estamos postando o vídeo aqui do estudo bíblico, o vídeo da escola dominical, o vídeo do Momento Kids, nosso culto de celebração, sempre às 6h30 da tarde, tá ok? Amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Conto com vocês para que nos ajudem nisso também. Tenha um ótimo domingo. Que em nome de Jesus você possa participar conosco, 6h30. Nós vamos estar com o culto aqui sendo transmitido. E aquele que for participar presencialmente vai estar às 7 da noite, nosso culto presencial na Rua Capitão Otávio Ramos 281. Ok? Fica um convite para você, lembrando que é um culto apenas para 40 pessoas. Então que você possa estar mandando uma mensagem no 12 981 68 3781 para estar confirmando a sua presença, para que a gente possa controlar ali a movimentação das pessoas, tá ok? Deus abençoe. Não esquece, depois das 8h30, tá? Quando acabar o culto, lá pelas 7h30 na transmissão no YouTube, tem o Momento Kids, que é um tempo para as crianças. Então, que a gente possa investir nisso também, tá ok? Que Deus abençoe você. Foi muito bom estar aqui mais uma vez compartilhando da palavra de Deus e sabendo que Deus está trabalhando em nossa vida para uma mudança real e verdadeira. Eu quero convidar você a orar neste momento, confiados que Deus está nos ouvindo mais uma vez. Amado e bondoso Deus, te louvamos por esta manhã de domingo. Te agradecemos pelos irmãos que aqui estão. Irmãos amados, queridos, que estão participando com a gente todos esses dias. Quero pedir a Deus e Pai que o Senhor venha derramar sobre eles a tua bênção. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé e que eles possam se render completamente a Ti na confiança que Deus é suficiente para guardá-los e para abençoá-los. Que nada venha a faltar nas suas vidas e que eles sejam supridos pelo grande amor e pelo grande poder de Deus em suas vidas. Que o Senhor esteja com eles abençoando e guardando. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe muito a sua história. Foi um prazer estar com você e a gente se vê hoje então às 18h30 no nosso culto transmitido e aqueles que vão estar no culto presencial às 19 horas hoje à noite. Que Deus abençoe muito sua vida, um excelente almoço para você.